O vento sopra devagar esta noite. Ele move o ar como quem vira uma página antiga, e há algo na escuridão que parece respirar junto com o mundo. As estrelas, distantes e silenciosas, cintilam como lembranças de algo que já aconteceu muitas vezes antes, e que de alguma forma está acontecendo agora. Há um eco tênue no horizonte, um murmúrio quase invisível, como se o próprio universo estivesse repetindo um pensamento esquecido. Você talvez tenha clicado neste vídeo porque essa ideia de que o cosmos possa estar revivendo suas próprias histórias te provoca um frio suave na alma. E aqui, entre o som do vento e a quietude das constelações, talvez encontremos o motivo pelo qual essa pergunta insiste em retornar. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Porque às vezes compreender o universo é apenas uma forma de aprender a escutar o silêncio entre as estrelas. O ar da noite é frio, mas não vazio. Ele carrega consigo um rumor de distâncias imensas, um sussurro que vem de bilhões de anos atrás. Cada ponto de luz no céu é o vestígio de uma história que talvez já tenha terminado, e ainda assim continua visível como uma lembrança que se recusa a desaparecer. É curioso pensar que tudo o que enxergamos no firmamento pertence ao passado, e que o presente, essa linha tão estreita onde estamos, talvez nem exista de verdade. O tempo, afinal, pode ser apenas uma forma do universo se lembrar de si mesmo. E se ele se lembra, também pode se repetir. Lá fora, os ciclos da natureza continuam. O mar sobe e desce, a lua cresce e se desfaz. As estações retornam ao mesmo ponto do calendário, mas nunca do mesmo jeito. Há algo nesse ritmo que parece ecoar a própria respiração do cosmos. Um movimento que não começa nem termina, apenas se transforma. Os antigos olhavam para o céu e viam nisso um espelho. Acreditavam que o universo respirava como nós, expirando em expansão, inspirando em recolhimento. Hoje chamamos essa ideia de modelos cíclicos do universo. Mas no fundo, o que está em jogo é uma sensação muito antiga, a de que tudo o que nasce está de algum modo voltando. As teorias modernas sugerem que o Big Bang pode não ter sido um início absoluto, mas apenas uma transição, o fim de um universo anterior que colapsou sobre si mesmo e renasceu, expandindo-se outra vez. Essa hipótese, chamada Big Bounce, propõe que o espaço e o tempo se dobram em um ciclo eterno de morte e renascimento, como se o próprio tecido do cosmos pulsasse, oscilando entre o nada e o tudo. É uma ideia que mistura ciência e mistério, números e vertigem. E mesmo sem compreendê-la por inteiro, há algo profundamente humano nesse pensamento. A esperança de que nada se perca completamente, de que o fim possa, de algum modo, ser também um retorno. Mas antes de pensar em universos que voltam a existir, talvez devêssemos olhar para as coisas pequenas que também se repetem. Nossos dias, por exemplo, tão parecidos uns com os outros. As memórias que voltam em sonhos, os gestos que herdamos sem perceber. Há ecos de passado em tudo o que fazemos, fragmentos que se reproduzem com variações mínimas, como se a vida fosse uma melodia que nunca termina de ser tocada. Talvez o universo, em sua vastidão, esteja apenas fazendo o mesmo, repetindo-se, ligeiramente diferente, em cada compasso do tempo cósmico. E há algo de reconfortante nisso. Pensar que as estrelas que morrem hoje podem ser o alimento de novas estrelas amanhã. Que a matéria que compõe nosso corpo foi um dia o coração incandescente de outro sol. Somos feitos de repetições, de átomos reciclados, de histórias recontadas, de luzes que retornam. Talvez, no fundo, o universo apenas continue escrevendo a mesma frase, mudando a caligrafia a cada era. A ciência tenta decifrar o padrão. Os telescópios vasculham os resquícios da radiação cósmica, procurando imperfeições que revelem ecos de um universo anterior. A matemática descreve curvas onde o tempo poderia se dobrar, permitindo que o final de um ciclo se una ao início de outro. E nós aqui assistimos ao céu como quem tenta lembrar de um sonho que ainda não acabou. Há uma melancolia nisso, mas também uma estranha ternura. Porque se tudo retorna, talvez nada se perca de verdade.
O espaço parece infinito, mas o infinito também pode ser uma curva que se fecha sobre si mesma. E se for assim, tudo o que existe, galáxias, planetas, consciências, já aconteceu antes, de formas que não conseguimos recordar. Talvez esta conversa, esta mesma noite, tenha acontecido em algum outro tempo, em alguma outra dobra do real, e ainda assim, ela soa nova como o nascer de uma estrela que já brilhou 1000 vezes. Há algo profundamente poético nessa possibilidade, o universo como um espelho que se sonha. É nesse limiar entre o conhecido e o insondável que repousa o mistério. Talvez o cosmos seja como um relógio que não marca as horas, mas respira, expandindo-se e contraindo-se em um ritmo que ultrapassa nossa compreensão. E nós, minúsculos e curiosos, estamos dentro desse relógio, tentando entender o pulso que nos sustenta. O vento, as estrelas, o frio da noite, tudo parece nos dizer que o tempo não é uma linha, mas um círculo, que o fim é apenas um outro nome para o começo. Enquanto o silêncio se aprofunda e as luzes da Terra se apagam uma a uma, resta apenas a sensação de que estamos flutuando entre memórias do universo. Talvez o que chamamos de agora seja apenas uma lembrança repetida com tamanha perfeição que parece inédita. O mistério está aí no ar frio que toca o rosto, na vastidão que nos observa de volta. E então, quando tudo se aquieta, uma pergunta surge, não como som, mas como presença. E se o universo não estivesse apenas existindo, mas recomeçando? O vento continua e o céu permanece o mesmo. Ou talvez não o mesmo, mas uma repetição tão bela que não conseguimos notar a diferença. O céu noturno parece imóvel, mas carrega dentro de si um movimento antigo, uma respiração que dura bilhões de anos. Quando olhamos para cima, o que vemos não é o presente, mas o rastro do que o universo já foi. Cada estrela é uma lembrança acesa no escuro, e cada ponto de luz carrega o eco de algo que terminou muito antes de começarmos a existir. Há algo intrigante nesse olhar. Ele revela que o tempo não é apenas o que passa, mas também o que permanece. O universo guarda sua própria memória, uma memória feita de luz. E às vezes, quando essa luz chega até nós, sentimos a estranha impressão de que já vimos essa cena antes, de que o cosmos repete sua história em espirais invisíveis. Durante séculos, acreditou-se que o universo tinha um início definido, um instante absoluto, onde tudo emergiu de uma densidade inimaginável, o Big Bang. Mas a ciência moderna, ao tentar compreender o que aconteceu nos primeiros instantes dessa expansão, começou a encontrar perguntas mais vertiginosas do que respostas. Se tudo começou ali, o que havia antes? E o que impede que, após um longo tempo, tudo volte ao mesmo ponto e recomece? O Big Bang pode não ser o início, mas apenas uma passagem, um compasso dentro de uma sinfonia muito maior. Modelos como o do universo oscilante, que surgiram a partir do século XX, sugerem que a expansão atual pode um dia desacelerar, ser revertida pela gravidade e culminar em um colapso cósmico, um Big Crunch. E desse colapso, novas condições poderiam dar origem a outro Big Bang. Não um começo, mas um retorno. Essa ideia de ciclos cósmicos não é apenas uma hipótese isolada. Ela aparece, sob diferentes formas, em diversas teorias contemporâneas da cosmologia. Uma delas é o modelo do Big Bounce, o grande salto. Nessa visão, o universo não nasceu do nada, mas de um universo anterior que entrou em colapso, comprimindo tudo em uma escala tão extrema que a própria noção de espaço e tempo deixou de existir por um instante. Depois, ao atingir densidades inimagináveis, o cosmos teria saltado novamente para fora, iniciando uma nova expansão. É um conceito sustentado por certos aspectos da física quântica, que prevê que, em escalas muito pequenas, a gravidade pode agir de modo diferente, impedindo o colapso total. Em outras palavras, o universo respira. Ele contrai e expande em um ciclo eterno, como um coração cósmico. Essa respiração não é apenas física, é também estética, quase espiritual. Tudo o que nasce no universo, estrelas, galáxias, planetas,
surge de uma fase de concentração e silêncio e depois se abre, explode, ilumina. No fim, volta a se dispersar, a se dissolver no espaço, apenas para recomeçar sob outra forma. As estrelas, por exemplo, seguem seu próprio ciclo, nascem em nuvens frias de gás, brilham por milhões ou bilhões de anos, e ao morrerem, devolvem ao cosmos os elementos que um dia formarão novas estrelas, novos mundos, novas consciências. O ferro no nosso sangue, o cálcio dos ossos, o oxigênio que respiramos, tudo já esteve dentro de estrelas que viveram e morreram há muito tempo. A repetição, no fundo, é o modo como o universo aprende a continuar existindo. E se esse padrão estiver presente também em escalas muito maiores, no próprio tecido do tempo? Alguns físicos acreditam que sim. A teoria das cordas, por exemplo, sugere que o universo pode conter dimensões adicionais, invisíveis a nós, onde o espaço se dobra e se reconecta. Nesses domínios, colisões entre branas, superfícies multidimensionais, poderiam dar origem a novos universos, cada um expandindo e colapsando em ritmos distintos. Em outras interpretações, os buracos negros poderiam ser portais de reinício, locais onde o tempo se curva a ponto de gerar novas regiões de espaço, separadas das nossas, mas feitas da mesma essência. Tudo parece indicar que a realidade, em sua profundidade última, não é uma linha, mas uma rede de retornos. Há algo de hipnótico nessa visão. O cosmos deixa de ser uma flecha apontando para o nada e passa a ser um círculo luminoso, onde cada ponto leva de volta ao início. A entropia, essa tendência natural das coisas a se desorganizarem, pode ser o fio que conduz de um ciclo ao outro, o caos de um fim que prepara a ordem de um novo começo. Como uma fogueira que apaga para reacender, o universo talvez nunca desapareça por completo, apenas muda de estado. Talvez o nada, tão temido, seja apenas um instante de repouso entre uma expansão e outra, um intervalo de silêncio antes que o som volte a vibrar. Quando pensamos nisso, o tempo ganha outra textura. Ele deixa de ser uma sequência de eventos para se tornar uma superfície em rotação, onde o passado e o futuro se tocam. É possível imaginar o tempo como o espelho de um rio que corre em círculos. Cada volta traz as mesmas águas, mas em um fluxo sempre novo. Nós que vivemos dentro desse rio percebemos apenas o movimento, não o contorno. Mas de alguma forma, cada pensamento que temos, cada lembrança, é um reflexo desse grande ciclo. Nossa mente também repete, revisita, recomeça. O universo talvez apenas amplifique essa dinâmica, uma consciência maior que se reescreve eternamente. A cosmologia tenta medir esse retorno, observando o mais antigo vestígio de luz que existe, a radiação cósmica de fundo, o brilho tênue que permeia todo o espaço. Essa radiação, detectada em micro-ondas, é o eco direto dos primeiros instantes do universo observável. Mas alguns cientistas acreditam que, se o universo realmente se repete, poderiam existir pequenas irregularidades nesse fundo, padrões sutis, círculos concêntricos, marcas que revelariam eventos anteriores ao nosso Big Bang. Até agora, as observações são inconclusivas, mas o mistério permanece aberto, pulsando como uma promessa. Cada dado novo parece sussurrar que o universo é mais antigo do que conseguimos imaginar, e que, de algum modo, ele se lembra. Ao pensar nisso, a fronteira entre ciência e contemplação se dissolve. A ideia de um cosmos que retorna transforma nossa relação com a existência. O nascimento e a morte deixam de ser opostos, tornam-se partes de um mesmo ciclo, fases de uma mesma respiração. Tudo o que existe, inclusive nós, participa desse movimento. Somos fragmentos conscientes de um ciclo maior, pequenas repetições dentro da repetição infinita. E se o universo se repete, talvez o sentido não esteja em escapar do ciclo, mas em compreendê-lo, ou apenas em acompanhá-lo, em silêncio, como quem escuta o bater de um coração muito antigo. No fim da noite, quando o vento volta a soprar e as estrelas parecem se mover imperceptivelmente,
Algo dentro de nós reconhece esse padrão. É como se em algum lugar da memória cósmica já tivéssemos sentido isso antes. A vertigem do infinito se curvando sobre si mesmo, o tempo se dobrando como um lençol sob o peso da eternidade. E enquanto o universo continua sua lenta expansão, uma pergunta permanece suspensa no ar frio. Se tudo retorna, o que realmente significa existir? O tempo, quando olhado de perto, parece uma linha contínua, mas quando o sentimos, ele se comporta como um espelho. Cada instante reflete o anterior, e o que chamamos de presente é apenas a cintilação de uma memória que insiste em existir. É curioso imaginar que o próprio universo possa estar preso nesse mesmo espelho, repetindo-se em ondas de criação e esquecimento. A física moderna tenta decifrar esse enigma com a paciência de quem escuta uma melodia distante. Cada teoria, cada observação é uma nota desse som cósmico, uma tentativa de compreender se o espaço e o tempo têm início ou se apenas os percebemos assim, porque estamos dentro deles, incapazes de enxergar o todo. No princípio de tudo, ou no que chamamos de princípio, o universo era uma concentração quase infinita de energia e densidade. Tudo o que hoje conhecemos de galáxias a partículas estava condensado em uma única região inimaginavelmente quente. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, essa energia começou a se expandir em todas as direções, e o espaço, não o que está dentro dele, mas o próprio espaço, começou a se esticar. Essa é a essência do Big Bang. Não uma explosão no vazio, mas a criação do próprio vazio. Desde então, o universo tem se expandido, carregando consigo as sementes das estrelas, das galáxias e, por fim, da consciência que agora o observa. Mas o que impulsionou essa expansão? E o que poderia fazê-la parar ou invertê-la um dia? Essas perguntas levam os cosmólogos a considerar a natureza da energia escura, uma força misteriosa que preenche todo o espaço e que, de acordo com as observações, está acelerando a expansão do cosmos. Essa energia corresponde a cerca de 68% de tudo o que existe, mas é invisível, intangível, uma presença que só pode ser inferida pelos efeitos que causa. Ela é como um vento que sopra entre as galáxias, empurrando-as para longe umas das outras, em uma dança silenciosa que aumenta o espaço entre os mundos. Durante muito tempo, acreditou-se que a gravidade, atuando como uma teia de ligação entre as galáxias, poderia um dia vencer essa expansão. Se houvesse matéria suficiente no universo, matéria escura, estrelas, poeira cósmica, a atração gravitacional poderia desacelerar o crescimento do espaço, fazer o movimento inverter-se e tudo retornar para dentro de um ponto. Esse seria o destino do Big Crunch, o recolhimento final. Mas as medições mais recentes, obtidas por missões como a DAWI-MAP e a Planck, indicam que a densidade do universo é baixa demais para tal retorno. Em vez de desacelerar, o cosmos parece expandir-se cada vez mais depressa, como se a própria estrutura do espaço fosse impulsionada por uma força que deseja se afastar de si mesma. Ainda assim, mesmo nesse cenário de expansão infinita, os ecos da repetição permanecem. A teoria do Big Bounce, por exemplo, sugere que a energia escura não é uma constante, mas uma variável que pode mudar ao longo do tempo. Se ela se modificar, a expansão pode perder força e dar lugar a uma nova fase de contração. Esse ciclo de expansão e colapso, de nascimento e morte, poderia repetir-se eternamente, gerando uma sucessão de universos, cada um com suas próprias leis, suas próprias estrelas e consciências. Nesse modelo, a realidade é uma respiração, um suspiro cósmico que dura trilhões de anos. É difícil conceber a escala de algo assim. O universo visível contém mais de 2 trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. E ainda assim, tudo isso pode ser apenas uma fração de um ciclo, uma breve centelha em uma sequência sem fim. O que chamamos de infinito pode ser, na verdade, uma série de finitudes interligadas, cada uma dando origem à seguinte. Se o universo colapsa e renasce, a matéria de um ciclo alimenta o próximo. É como uma fogueira que se apaga, mas cujas brasas acendem um novo fogo, outro universo,
outra história, outro tempo. A física quântica oferece uma perspectiva ainda mais estranha. Em escalas subatômicas, o tempo não parece seguir uma direção única. Partículas podem flutuar entre estados, desaparecer e reaparecer, trocar energia com o próprio vácuo. Essa natureza probabilística sugere que o próprio espaço-tempo pode se reorganizar, permitindo que o fim e o início se toquem. Em certas interpretações da gravidade quântica, o universo não é destruído em seu colapso. Ele se transforma em um estado de energia tão denso que o próprio conceito de tempo deixa de existir, e dele emerge novamente uma nova expansão. O início e o fim são o mesmo evento, visto de dois lados diferentes. Essa simetria é poética. O universo não se comporta como uma história com começo, meio e fim, mas como uma melodia circular, onde cada nota retorna ligeiramente alterada, e o som final se confunde com o primeiro. Os antigos já intuíram isso. Nas cosmologias hindus, o universo nasce e morre em ciclos eternos, cada um chamado de Kalpa, a respiração de Brahma, um ciclo que dura bilhões de anos antes de se dissolver e renascer. Em mitos nórdicos, gregos, maias e egípcios, o cosmos também se recria após a destruição. E agora, nas equações da física moderna, esse mesmo princípio parece encontrar expressão matemática. A ciência e o mito, separados por milênios, voltam a tocar o mesmo mistério, a ideia de que o universo não caminha em linha reta, mas em círculos. Há uma estranha serenidade nessa possibilidade. Se o universo se repete, então tudo o que existe é parte de um ritmo maior e nada é realmente perdido. Cada galáxia que desaparece, cada estrela que morre, devolve sua matéria ao espaço, permitindo que outras surjam. O hidrogênio se torna hélio, o hélio se transforma em carbono, e o carbono forma a vida. O ciclo continua, sempre se reciclando, sempre se transformando. O universo é alquimista e poeta, transforma o que se desfaz em algo novo, o caos em criação. Contemplar essa dinâmica é como olhar o mar sob o luar. As ondas parecem únicas, mas são todas parte do mesmo movimento. Cada uma nasce da anterior e gera a próxima. E nós, observadores dessa imensidão, somos também parte da corrente. Nossa existência é feita de átomos que já pertenceram a estrelas, poeira que já foi luz. O cosmos nos repete e talvez de alguma forma nos recorde. No silêncio da noite, é possível imaginar o universo não como algo externo, mas como um espelho onde nos reconhecemos. O que se repete lá fora, repete-se também dentro de nós. Ciclos de nascimento, crescimento e dissolução. Somos feitos do mesmo padrão que molda as galáxias. E nossa própria consciência é uma miniatura desse ritmo cósmico. A expansão do universo encontra eco no nosso desejo de compreender. E o colapso final é como o instante de silêncio antes de recomeçar o pensamento. E assim, sob a luz tênue das estrelas, a pergunta se prolonga no ar, como uma onda que não quer desaparecer. Se o universo se repete, será que cada instante que vivemos também retorna e, em algum lugar do tempo, continua acontecendo? Há um instante em que o olhar humano se perde diante do céu e compreende, sem palavras, que o tempo não é uma linha reta, mas uma vastidão em movimento. As estrelas, imóveis à primeira vista, estão fugindo de nós a velocidades quase inimagináveis. Cada uma se afasta, carregada pela expansão do espaço, como folhas levadas por um rio invisível. E esse rio, o próprio tecido do universo, continua a se estender, transformando o espaço em algo que respira. É a grande corrente da existência, onde tudo se move, mesmo aquilo que parece quieto. Sob essa perspectiva, o cosmos não é um palco estático, mas uma dança silenciosa que se repete em escalas que o pensamento mal alcança. Os astrônomos perceberam esse movimento há pouco mais de um século, quando Edwin Hubble observou que as galáxias distantes emitiam uma luz deslocada para o vermelho, um efeito conhecido como redshift, resultado da expansão do espaço.
Quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela parece se afastar. Essa descoberta mudou para sempre nossa compreensão do universo. A realidade, antes imaginada como eterna e imóvel, revelou-se viva e dinâmica. Mas essa expansão, ao ser observada em detalhe, trouxe consigo um paradoxo. Se o espaço se alonga hoje, isso significa que, em algum ponto no passado, tudo esteve comprimido em uma escala menor, mais densa, mais quente. Um passado que se aproxima perigosamente de um ponto inicial, o Big Bang. Contudo, o Big Bang não foi uma explosão comum. Ele não aconteceu em um lugar específico, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada partícula de espaço expandiu-se em direção a todas as direções, e continua a fazê-lo. Se o universo fosse um balão sendo inflado, as galáxias seriam pontos desenhados sobre sua superfície. Quanto mais o balão se expande, mais distantes os pontos ficam entre si, embora nenhum deles esteja no centro da expansão. Esse é o mistério essencial. Não há centro, não há bordas. O universo cresce de dentro de si mesmo, como se fosse uma flor feita de vazio. Mas o vazio não é o que imaginamos. O espaço entre as galáxias não é ausência, é presença disfarçada, um campo sutil que vibra com energia invisível. Essa energia, medida e confirmada, é a responsável por fazer o universo acelerar em sua expansão. Os cientistas a chamam de energia escura. Ela representa a maior parte de tudo o que existe, mas sua natureza permanece oculta. É como um vento que sopra sem som, sustentando o ritmo da criação. E enquanto esse vento sopra, o cosmos se dilata. O tempo, que nasceu junto com o espaço, também se estende arrastando consigo todas as histórias. A luz das estrelas é o testemunho desse movimento. Quando olhamos para o céu, não vemos apenas o presente, vemos o passado viajando em direção a nós. A luz que chega da galáxia de Andrômeda partiu há mais de 2 milhões de anos. A luz das galáxias mais distantes foi emitida há bilhões. Em telescópios como o James Webb, o que enxergamos são os primeiros instantes da criação, a infância do universo ainda envolta em poeira e calor. É como olhar para uma antiga fotografia do próprio tempo, um retrato de quando o cosmos ainda aprendia a existir. A partir dessas imagens, os cientistas tentam compreender não apenas o que aconteceu, mas se esse processo, expansão, formação, dissipação, poderia acontecer de novo. Há indícios intrigantes. O universo em grande escala é homogêneo e isotrópico. Isso significa que ele é, em média, o mesmo em todas as direções. Essa simetria quase perfeita sugere uma origem comum, mas também levanta a hipótese de que, em algum nível profundo, ele possa ser cíclico. Modelos teóricos, como o de Roger Penrose, chamado de cosmologia cíclica conforme, propõem que o fim de um universo em expansão se transforma naturalmente nas condições de nascimento de outro. À medida que o cosmos se expande e envelhece, sua estrutura energética se dilui, até que todas as partículas perdem massa e tudo o que resta é radiação. Nesse ponto, o tempo perde sentido, e um novo Big Bang pode emergir, reiniciando o ciclo. Penrose chegou até a sugerir que poderíamos encontrar vestígios de universos anteriores nas irregularidades da radiação cósmica de fundo, círculos concêntricos, como marcas de ondas sobre a superfície do espaço-tempo. Se essas marcas existirem, elas seriam o equivalente cósmico de uma cicatriz, o vestígio de uma lembrança do universo sobre si mesmo. Imagine o cosmos como um imenso lago. Cada ciclo seria uma pedra lançada em suas águas. As ondas de cada pedra se expandem, colidem, se misturam. O que observamos agora pode ser a superfície agitada por muitas pedras antigas, muitas eras anteriores, cada uma contribuindo para o desenho atual do espaço e do tempo. Essa imagem, ao mesmo tempo simples e vertiginosa, transforma o universo em uma partitura eterna, onde o mesmo tema se repete com pequenas variações, criando a ilusão de novidade dentro da repetição. E, de certo modo, essa repetição não é apenas teórica. Ela está gravada no comportamento das coisas que nos cercam.
A vida, por exemplo, surge e desaparece, mas segue sempre o mesmo padrão de evolução, de adaptação e renascimento. As espécies mudam, mas o impulso de existir persiste. O universo, se for de fato cíclico, não seria diferente. Ele se transforma, mas continua a buscar equilíbrio, como se obedecesse a uma melodia que jamais cessa. Cada ciclo cósmico seria uma nova forma de cantar o mesmo verso, uma nova tentativa de compreender a si mesmo através da existência. Mesmo em meio a toda a sua expansão, há regiões do universo que nos lembram da inevitabilidade do retorno. Buracos negros, por exemplo, são locais onde o espaço-tempo se dobra sobre si mesmo. A densidade é tão grande que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. E ainda assim, a teoria de Hawking revelou que eles também evaporam lentamente, emitindo radiação. Em escalas de tempo inconcebíveis, cada buraco negro se desfaz, devolvendo energia ao cosmos. É um lembrete de que nada é definitivo. O que colapsa retorna, o que desaparece reaparece, não sob a mesma forma, mas sob o mesmo princípio. O universo recicla até o próprio vazio. Contemplar isso é como observar um relógio que não mede minutos, mas eternidades. Cada tique é uma expansão, cada taque é uma contração. A flecha do tempo, que parece seguir apenas para frente, pode ser apenas a metade de um movimento maior, o balanço de um pêndulo que, no outro extremo, volta ao ponto de partida. Se esse pêndulo for o próprio cosmos, então estamos vivendo uma de suas fases intermediárias, conscientes por um breve instante entre o colapso e o renascimento. E quando o vento sopra mais forte lá fora, carregando consigo o frio das distâncias, é possível sentir que o universo nos observa de volta, não como algo separado, mas como um reflexo de si mesmo. Em cada batimento do coração há a lembrança do Big Bang. Em cada respiração, o eco da expansão. O cosmos se repete em nós, e nós somos a sua repetição consciente. E assim, enquanto o espaço se estende e as estrelas continuam a fugir, uma pergunta flutua no escuro como uma brasa que se recusa a apagar. Se o universo um dia retornar, reconheceremos o instante em que tudo começa outra vez? Peço desculpas. Não consigo abrir esse link, pois só posso acessar URLs fornecidas diretamente por você. Mas podemos continuar nossa jornada aqui mesmo, sem interrupções. Deseja que eu prossiga com o próximo bloco da narrativa, mantendo o mesmo ritmo contemplativo e científico, aprofundando a ideia do universo em ciclos? Há algo de enigmático na forma como o universo se organiza. Tudo o que existe parece obedecer a um padrão invisível, uma dança de forças que se equilibram com precisão quase poética. A gravidade puxa, a energia escura empurra, e entre esses dois impulsos opostos o cosmos encontra o seu ritmo. O espaço não é apenas o palco dessa dança, mas o próprio corpo que se move. As galáxias se afastam, o tempo se estende, e ainda assim, tudo parece sustentado por uma harmonia que impede o caos absoluto. É como se o universo fosse uma respiração contida, uma maré que ora avança, ora recua, sem jamais perder o compasso. Essa harmonia não é uma suposição poética, mas uma constatação científica. A radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang, mostra que o universo é quase perfeitamente homogêneo, com variações de temperatura da ordem de uma parte em 100.000. Pequenas imperfeições, quase imperceptíveis, se transformaram nas sementes de todas as estruturas que hoje conhecemos: estrelas, galáxias, aglomerados. Essas irregularidades, detectadas por satélites como o Planck e o COBE, são as rugas do nascimento do cosmos, o registro do momento em que a energia começou a se transformar em matéria. Elas mostram que o universo não é um caos desordenado, mas uma sinfonia regida por leis simples, capazes de gerar complexidade a partir do quase nada. Quando pensamos nisso, é inevitável imaginar o início e o fim como duas extremidades de um mesmo círculo. A física nos ensina que nada realmente desaparece. A energia não se perde, apenas muda de forma. O mesmo vale para a matéria, que é apenas energia condensada em um estado mais denso. Essa constância,
Esse equilíbrio entre o que se transforma e o que permanece sugere que o universo pode funcionar como um circuito fechado. Cada átomo, cada fóton, cada onda de calor pode, em algum ponto do tempo, regressar ao estado original, reiniciando o ciclo. Como um coração cósmico que pulsa sem cessar, a criação e a destruição se alternam, mantendo o fluxo da existência. Os físicos teóricos que exploram a gravidade quântica, como Martin Bodelwald e Abhay Ashtekar, propuseram modelos onde o Big Bang não é um ponto de ruptura, mas uma transição. Nesses cenários, as equações que descrevem a curvatura do espaço-tempo não colapsam no zero absoluto. Em vez de uma singularidade, um ponto onde as leis da física deixam de funcionar, haveria uma curva de retorno, um limite em que a densidade máxima é atingida, mas o colapso total é impedido pela própria estrutura quântica do espaço. É o Big Bounce, em sua forma mais elegante. O universo anterior contrai-se até o ponto em que o tempo quase cessa, e então, em um movimento inverso, começa a expandir-se novamente. Um novo universo nasce do anterior, e o ciclo se reinicia. Essa ideia tem uma beleza inquietante. Em vez de um começo absoluto, temos uma sequência infinita de existências. Cada universo seria o resultado da morte do anterior, carregando em sua estrutura vestígios sutis de sua origem. Esses vestígios poderiam estar escondidos na textura do espaço-tempo, em pequenas assimetrias, em leves desvios da radiação cósmica de fundo. Penrose chamou essas marcas de pontos de Hawking, regiões onde o decaimento de buracos negros supermassivos em universos anteriores deixaria rastros observáveis no novo ciclo. A busca por essas assinaturas se torna, então, uma forma de arqueologia cósmica, procurar as cicatrizes do tempo. Mas o que significaria viver em um universo que não teve começo nem terá fim? A resposta pode estar na própria natureza do tempo. O tempo não é uma entidade independente, mas uma dimensão entrelaçada ao espaço. Ele nasce com o movimento, com a mudança, com a relação entre as coisas. Em um universo cíclico, o tempo seria como um círculo sobre o qual o presente se move continuamente, voltando ao mesmo ponto com novas configurações. Assim como as estações se repetem sem que o inverno seja o mesmo a cada ano, os ciclos cósmicos poderiam retornar sem jamais se reproduzirem de forma idêntica. O universo, então, seria uma espiral. Cada volta é um retorno, mas em um nível mais amplo, mais maduro, mais profundo. Essa noção encontra eco em várias tradições filosóficas antigas. Os estoicos falavam do ekpiroses, o fogo que consome o mundo e o recria em intervalos infinitos. No pensamento hindu, o cosmos é destruído e renascido em cada respiração de Brahma. Cada expiração cria, cada inspiração dissolve. Mesmo Nietzsche, ao formular a ideia do eterno retorno, parecia intuir o mesmo ritmo, a possibilidade de que a existência se repita infinitamente, em todas as suas formas e nuances. É curioso perceber como a intuição humana sobre o tempo espelha o que a cosmologia moderna começa a sugerir. O universo é um movimento de retorno, e nós somos parte de sua recorrência. Mas não há nada de mecânico nesse ciclo. Ele não é uma repetição exata, mas um renascimento. Assim como a morte de uma estrela cria o berço para novas, o colapso de um universo pode ser o útero de outro. Cada ciclo traria pequenas variações, flutuações quânticas que se amplificariam, alterando as leis físicas em detalhes sutis, mudando o valor das constantes fundamentais, a forma como a matéria se organiza, a própria estrutura do tempo. O universo se recriaria sempre fiel a si mesmo, mas jamais igual. É uma repetição que carrega em si a semente da diferença. Há algo de profundamente humano em pensar o cosmos dessa maneira. A vida também se move em ciclos. Crescemos, amadurecemos, nos desfazemos e, de alguma forma, deixamos algo que continua. Nossas ações, nossas memórias, até o ar que exalamos se mistura ao mundo e retorna sob novas formas. A matéria que compõe nossos corpos, ao fim, voltará a fazer parte do mesmo tecido cósmico de onde veio.
Cada átomo de carbono, cada partícula de ferro, cada gota de oxigênio será reutilizada pela natureza em sua alquimia eterna. Viver é participar desse ciclo, é ser o universo se repetindo em escala íntima. E quando pensamos nisso, o tempo deixa de ser uma ameaça. A morte deixa de ser ruptura e passa a ser passagem. Nada se encerra de fato, apenas muda de forma, como a luz que atravessa um prisma e se transforma em cores. O universo, em sua aparente solidão, é uma vasta metamorfose. E se o cosmos é capaz de renascer, por que não nós, feitos da mesma substância, movidos pelo mesmo pulso? No horizonte da noite, o vento sopra devagar. As estrelas continuam sua lenta viagem, distantes e familiares. Há algo de imutável em sua presença, e, ao mesmo tempo, uma certeza de que tudo nelas está mudando. O tempo parece curvar-se sobre si, como um rio que retorna à nascente. E então, em meio ao silêncio que cobre a terra, surge uma pergunta que não exige resposta. Apenas escuta. O universo está se repetindo. Ou é a eternidade que está se lembrando de si? Há um momento, em meio à imensidão silenciosa do espaço, em que a mente humana começa a perceber que o universo não é feito apenas de estrelas, mas de intervalos. O vazio, que parece ausência, é o que sustenta tudo o que existe. E nesse vazio, o tempo flui de modo diferente, não como um rio que corre em linha reta, mas como uma maré que se eleva e recua, moldando o relevo invisível da realidade. Cada partícula, cada fragmento de luz, é uma testemunha desse movimento incessante entre o ser e o deixar de ser. É ali, entre o que surge e o que desaparece, que o universo parece sussurrar a ideia mais antiga e mais inquietante. Nada se perde, apenas muda de forma. E o que chamamos de começo pode ser apenas uma dobra no tecido da continuidade. A física moderna se aproxima dessa intuição ao explorar o comportamento do tempo sob a lente da relatividade. Einstein mostrou que o tempo não é absoluto, mas maleável, curvando-se sob o peso da matéria e da energia. Perto de objetos massivos, como estrelas densas ou buracos negros, o tempo desacelera. Em regiões quase vazias, acelera. Em escalas cósmicas, essa variação cria uma tapeçaria complexa, onde o passado e o futuro se entrelaçam como fios de uma mesma trama. Essa relatividade nos leva a uma compreensão mais profunda do que significa existir em um universo em movimento. O que percebemos como sequência linear pode ser apenas uma ilusão gerada pela nossa perspectiva limitada dentro da teia do espaço-tempo. Se o tempo pode se dobrar, quem garante que ele não possa também se fechar sobre si mesmo? Na fronteira entre a física quântica e a cosmologia, os cientistas investigam essa possibilidade com ferramentas matemáticas que desafiam a intuição. A mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas em escalas minúsculas, mostra que o vazio não é realmente vazio. Ele pulsa com energia, uma vibração constante chamada de flutuação quântica. Essas flutuações podem gerar partículas do nada, pares que aparecem e desaparecem em instantes tão breves que parecem apenas fantasmas da existência. Agora imagine essa mesma dinâmica em escala universal. O próprio cosmos poderia emergir de uma flutuação, de um desequilíbrio momentâneo no nada quântico. E se isso é possível uma vez, nada impede que aconteça repetidas vezes em ciclos de criação e dissolução, em que o próprio espaço é um eco de seu próprio nascimento. Essa ideia se torna ainda mais intrigante quando unida ao conceito de inflação cósmica, proposto por Alan Guth nos anos 1980. A inflação sugere que nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo se expandiu de forma extremamente rápida, muito mais rápida que a luz, impulsionado por um campo de energia chamado de campo inflacionário. Essa expansão teria suavizado o espaço, tornando-o quase homogêneo e criado as sementes das galáxias que vemos hoje. Mas o que ocorre se esse campo não se extingue completamente? Alguns modelos, como o da inflação eterna, indicam que partes do universo podem continuar inflando indefinidamente,
criando bolhas de novos universos, cada um com suas próprias leis físicas. O multiverso, nesse cenário, não seria uma fantasia, mas o modo natural como a realidade se repete. Um jardim cósmico em constante floração. A escala dessa hipótese é quase impossível de imaginar. Em um multiverso inflacionário, cada bolha é um universo completo, separado dos outros por horizontes intransponíveis. Em alguns, as constantes fundamentais podem ser diferentes. A gravidade pode ser mais fraca, a luz mais rápida, o tempo mais lento. É um conceito que redefine a noção de tudo. O universo que conhecemos seria apenas uma pétala em uma flor infinita. E o ciclo de nascimento e renascimento não ocorreria apenas em nosso cosmos, mas em uma estrutura ainda mais vasta, onde a criação nunca cessa. A repetição, então, deixa de ser linear, torna-se fractal, espalhando-se em todas as direções, como um reflexo multiplicado por espelhos sem fim. Mesmo assim, há algo profundamente humano em contemplar essa infinitude. Por mais grandiosas que sejam as escalas, o que sentimos diante delas é uma mistura de espanto e pertencimento. A repetição cósmica nos faz perceber que fazemos parte de um processo que não se limita à biologia ou à história, mas à própria física da existência. Nossos corpos, compostos por elementos forjados em estrelas, são fragmentos de ciclos que começaram há bilhões de anos. O ferro em nosso sangue foi moldado em explosões de supernovas. O carbono que sustenta a nossa vida nasceu de reações em estrelas antigas. Nós somos, literalmente, o universo recordando suas encarnações passadas. Há um paralelo entre essa consciência e a própria estrutura do cosmos. Assim como o universo pode se dobrar sobre si, a mente humana também retorna ao ponto de origem. Pensamos, esquecemos, relembramos, como se a memória fosse uma forma pessoal de eternidade. O tempo psicológico se expande e se contrai, refletindo em escala íntima o que o espaço realiza em escala cósmica. Quando revivemos um momento, o recriamos. Quando sonhamos, repetimos fragmentos de realidades antigas. O universo e a mente são espelhos que se observam, e cada um encontra no outro o mesmo movimento de retorno. A física teórica começa a explorar até mesmo a possibilidade de que a consciência esteja, de alguma forma, relacionada à estrutura fundamental do tempo. Modelos emergentes, inspirados pela gravidade quântica e pela termodinâmica do espaço-tempo, sugerem que o próprio fluxo temporal pode ser uma consequência do aumento da entropia, a medida da desordem. À medida que o universo se expande, a entropia cresce, e o tempo, como uma sombra desse crescimento, se desenrola. Quando o ciclo cósmico se reinicia, essa sombra se apaga, e um novo tempo começa, fresco e sem memória. Isso significa que cada novo universo seria inocente, um reinício completo, livre das marcas do anterior. E ainda assim, em algum nível sutil, a própria estrutura do espaço poderia carregar um eco, um padrão, uma ressonância. A repetição não seria perfeita, mas reconhecível, como uma melodia tocada por instrumentos diferentes a cada era. Diante dessa visão, o conceito de eternidade ganha uma nova forma. Não é o tempo que não acaba, mas o tempo que se renova. A eternidade não é uma linha infinita, é um círculo que nunca se fecha. E nós, inseridos nesse círculo, somos parte do instante em que o universo se pergunta quem ele é. Essa pergunta se manifesta em cada olhar para o céu, em cada tentativa de entender de onde viemos. Quando observamos a luz de galáxias distantes, o que vemos não é apenas o passado do cosmos, mas o reflexo da própria curiosidade cósmica, o universo tentando enxergar suas próprias origens através de nossos olhos. As estrelas continuam se afastando, mas a sensação de retorno permanece. É como se por trás da expansão houvesse uma atração invisível, uma vontade de voltar. O espaço cresce, mas a memória da origem não se apaga. E enquanto o tempo avança, em algum ponto distante, ou em alguma dobra sutil, o mesmo instante pode estar começando outra vez. O vento noturno sopra, trazendo um frio antigo, e o pensamento se recolhe, quieto,
diante dessa possibilidade. O universo continua sua lenta respiração e a mente, em silêncio, acompanha o ritmo. E então, como uma dúvida que não exige pressa, surge a pergunta que mantém tudo em movimento. Se o universo está se repetindo, será que cada repetição é um eco ou uma nova criação? Há um silêncio no cosmos que não é ausência de som, mas plenitude de sentido. Um silêncio que vibra, invisível, entre as galáxias, e parece conter a lembrança de tudo o que já existiu. Quando os astrônomos observam o fundo cósmico de micro-ondas, o brilho tênue que permeia todo o espaço, eles estão, na verdade, escutando esse silêncio. É o eco do Big Bang, o resíduo de luz mais antigo que se conhece, uma fotografia do universo com apenas 380 mil anos de idade. Essa radiação, medida com precisão por satélites como o Planck e o WMAP, mostra o universo como ele era antes das primeiras estrelas acenderem. Um retrato do tempo em estado primordial. E é nesse pano de fundo que começam a surgir as perguntas que transformam a cosmologia em contemplação. O que havia antes dessa luz? E o que resta depois que ela se apaga? A radiação cósmica é quase uniforme, mas não completamente. Suas variações de temperatura, de apenas milionésimos de grau, revelam as sementes das futuras galáxias. São ondulações mínimas, como rugas na superfície do espaço-tempo, que cresceram com o passar dos bilhões de anos até se tornarem as estruturas que formam o universo atual. Essas flutuações são os vestígios mais antigos de um evento colossal, o instante em que o cosmos começou a expandir-se. Mas ao observá-las com atenção, alguns cientistas perceberam algo curioso. Certos padrões parecem mais circulares do que se esperava, como se pequenas regiões tivessem guardado lembranças de acontecimentos anteriores ao Big Bang. Roger Penrose chamou esses traços de assinaturas pré-Bang, ecos de um universo que viveu antes do nosso. Essa hipótese é parte da cosmologia cíclica conforme, uma teoria que propõe que o universo não nasceu do nada, mas da morte lenta de outro universo que o precedeu. À medida que o cosmos se expande e envelhece, toda a matéria densa, estrelas, planetas, partículas, decai em radiação. Em um futuro distante, quando até os buracos negros tiverem evaporado por completo, o universo se tornará uma imensa névoa de fótons, quase sem massa. Nesse estado, o tempo perde sua direção e o espaço deixa de ter escala. Para um fóton não existe passado nem futuro, apenas o agora eterno. É nesse cenário, desprovido de estrutura e forma, que o cosmos pode renascer. O fim de um ciclo se transforma no início de outro. A eternidade se dobra e o silêncio volta a cantar. Os vestígios que poderiam comprovar essa ideia são sutis demais, quase imperceptíveis, e podem se confundir com ruídos do próprio processo de medição. Ainda assim, a busca por eles é mais do que um exercício científico. É uma forma de escutar o universo com atenção. Em cada pixel da radiação cósmica, há uma história antiga, uma frase inacabada escrita em luz. Ler essas frases é como decifrar os sonhos do cosmos. E mesmo que nenhuma evidência definitiva surja, o simples ato de procurar já é um gesto de reverência diante da complexidade do real. Em escalas menores, essa repetição cósmica também se manifesta. As estrelas, por exemplo, são os recicladores do universo. Elas nascem do colapso de nuvens de gás e poeira, brilham convertendo hidrogênio em hélio e, ao morrer, devolvem ao espaço os elementos pesados que sintetizaram. É nas entranhas das estrelas que o carbono, o ferro, o oxigênio e o cálcio, a base da vida, são criados. Quando uma estrela morre em uma supernova, essa matéria é lançada de volta ao cosmos, misturando-se a novas nuvens de gás e originando outras estrelas e planetas. A cada geração, o universo se torna mais rico em elementos, mais apto a produzir estruturas complexas. Somos, de certo modo, o resultado dessa alquimia cíclica, vida feita da morte das estrelas. O universo repete-se em nós, e nós o repetimos quando respiramos, pensamos, amamos. Cada gesto humano
é uma miniatura da expansão cósmica. O ciclo das estrelas é também o ciclo da consciência. Há uma correspondência silenciosa entre o que acontece no céu e o que acontece dentro de nós. Assim como o universo oscila entre ordem e desordem, entre colapso e criação, também a mente humana se move entre clareza e esquecimento, entre o despertar e o repouso. A memória, como o espaço-tempo, não é linear. Ela se dobra, retorna, revisita o que já foi. Pensar é uma forma de repetir. Lembrar é uma forma de renascer. Quando observamos o universo e tentamos compreender sua origem, não estamos apenas buscando respostas externas. Estamos, de algum modo, sondando o próprio modo como a realidade se reconhece. A ciência, nesse sentido, é uma linguagem que o cosmos inventou para se traduzir. E quanto mais a compreendemos, mais percebemos que o universo não é uma sequência de eventos isolados, mas uma continuidade viva, uma narrativa que se reconta a cada era. Os telescópios captam o que os olhos não podem ver: a radiação invisível, as ondas que atravessam o tempo, os ecos de estrelas já mortas. O James Webb, por exemplo, observa o universo como ele era há mais de 13 bilhões de anos. Suas imagens mostram galáxias tão jovens que ainda nem haviam formado estruturas definidas, manchas tênues, quase fantasmas de luz. Em cada uma delas pulsa o mesmo princípio: expansão, colisão, transformação. É como se o universo estivesse experimentando suas formas, ensaiando-se, buscando equilíbrio entre caos e harmonia. Mas o equilíbrio é uma ilusão que só existe porque o movimento nunca cessa. O universo não conhece a quietude, mesmo o vácuo vibra. E essas vibrações, as flutuações quânticas, podem conter as sementes de outros universos, latentes, aguardando o instante certo para se expandir. Há teorias que descrevem esse processo como um oceano cósmico em ebulição, onde bolhas de realidade surgem e desaparecem. Algumas crescem o suficiente para se tornarem universos independentes, outras se dissipam antes de existir plenamente. A criação, portanto, não é um ato único, mas um estado contínuo de emergência. A repetição é a própria natureza do ser. Diante dessa visão, o tempo humano ganha outra dimensão. O que chamamos de começo e fim passa a ser apenas uma forma de perceber o ritmo da existência. Assim como o dia se renova a cada nascer do sol, o universo se reinventa a cada ciclo, e nós, parte desse mesmo tecido, carregamos em nossos átomos a memória de tudo o que já foi, de eras que não lembramos, de estrelas que nunca vimos. Cada respiração é, de certa maneira, o eco de um universo anterior. Há um conforto sutil nessa ideia. Saber que tudo retorna não significa que nada muda, mas que o sentido está no próprio movimento. O universo é um viajante que nunca chega, porque o destino é o caminho. E enquanto ele continua sua expansão, nós seguimos, curiosos, tentando compreender o que ele diz em silêncio. O vento sopra leve lá fora. O céu parece o mesmo, mas dentro dele tudo muda. A radiação antiga ainda viaja, cruzando galáxias, atravessando o tempo, tocando nossas retinas como uma lembrança que não se apaga. O universo se repete em luz. E em meio a esse brilho que nunca morre, uma pergunta persiste, delicada como o primeiro clarão do amanhecer. Se o cosmos se reinventa a cada ciclo, será que a própria eternidade também se renova? O universo respira em escalas que desafiam a imaginação. Há momentos em que essa respiração parece quase imóvel, uma expansão tão lenta que se confunde com silêncio. Mas o silêncio do cosmos é apenas aparente. Ele está cheio de movimento, de forças que se equilibram e se rompem, de energias que nascem e se dissolvem como ondas em um mar invisível. Quando olhamos para o céu, o que vemos é o instante congelado de uma coreografia que nunca parou. As galáxias se afastam, os aglomerados se alongam, e o próprio espaço entre as estrelas cresce como se tivesse vontade própria. É a expansão do universo em sua forma mais pura, o espaço fabricando mais espaço, o tempo carregando o peso de tudo o que foi e tudo o que ainda será. Essa expansão
medida com precisão por observações do telescópio Hubble e confirmada em estudos posteriores, não é uniforme. As galáxias não se movem como partículas em um vento constante. Elas se comportam como folhas sobre correntes de ar complexas, algumas acelerando, outras desacelerando, guiadas por forças que não compreendemos por completo. A energia escura, esse componente invisível que preenche o vácuo, parece ser o motor dessa aceleração. Ela não emite luz, não reflete nada, mas está em toda parte. Representa cerca de 68% de tudo o que existe e, ainda assim, é a parte mais misteriosa do cosmos. Seu efeito é o de um sopro contínuo, uma força que empurra o universo a se expandir cada vez mais rápido, e quanto mais ele cresce, mais difícil se torna compreender onde essa força nos levará. Se a energia escura continuar a agir como faz agora, o destino mais provável do universo é o chamado Big Freeze, o grande congelamento. A expansão contínua afastará as galáxias umas das outras até que o espaço se torne frio e solitário. As estrelas uma a uma se apagarão, e a matéria se dissolverá em partículas isoladas, perdidas em um mar escuro e silencioso. O cosmos, antes incandescente, se transformará em uma vastidão de sombras e ecos. Em trilhões de anos, até mesmo os buracos negros, essas fortalezas gravitacionais que aprisionam a luz, começarão a evaporar lentamente, emitindo radiação Hawking. Quando o último deles desaparecer, restará apenas o vazio, um campo de energia quase nula, onde o tempo deixará de ter sentido. É o ponto mais distante da imaginação humana, um universo sem forma, sem estrutura, onde nada mais pode mudar. Mas é nesse silêncio absoluto que as ideias de um ciclo cósmico ganham nova vida. Porque, segundo algumas teorias, o próprio vazio pode conter em si o potencial para o recomeço. Na mecânica quântica, o vácuo não é ausência, mas plenitude invisível, uma espuma de energia em constante vibração. Mesmo quando tudo parece cessar, há flutuações minúsculas, variações tão pequenas que só podem ser descritas por probabilidades. Essas flutuações podem, em condições extremas, gerar novos universos, como pequenas bolhas de realidade surgindo dentro do nada. Cada bolha seria uma expansão em miniatura, um novo Big Bang em formação. Assim, o universo que termina em frio e silêncio poderia ser, ao mesmo tempo, o berço de infinitos outros, nascendo das pulsações residuais do vazio. A teoria do Big Bounce oferece uma versão ainda mais poética desse renascimento. Segundo ela, o universo atual é apenas uma fase de expansão dentro de um ciclo eterno de contrações e reexpansões. À medida que o cosmos se expande e esfria, sua própria estrutura pode se reorganizar, levando a um colapso gravitacional no futuro remoto. Esse colapso, longe de ser o fim, geraria as condições para uma nova explosão. Não no mesmo espaço, mas em um novo espaço, nascido do anterior. A energia, comprimida ao extremo, encontraria um limite onde a gravidade quântica impediria a destruição total. Em vez de uma singularidade, haveria um ponto de inflexão. O universo não morreria, ele mudaria de direção. Alguns físicos quânticos acreditam que esse ponto de retorno pode ser o segredo do tempo. Na fronteira entre o colapso e a expansão, as leis que conhecemos deixam de funcionar. A distinção entre passado e futuro desaparece. Tudo o que existe é o movimento, o fluxo que carrega o ser de um lado ao outro. É o momento em que o universo se dobra sobre si mesmo, como uma respiração cósmica que atinge o limite do exalar para logo em seguida inspirar novamente. Essa imagem, o cosmos respirando, é mais do que metáfora. Ela traduz a oscilação entre ordem e desordem, entre criação e entropia, entre a luz que se espalha e o silêncio que a recolhe. Em escalas humanas, essa oscilação encontra paralelos em tudo o que vive. O coração pulsa, o pulmão se expande e contrai, as marés seguem o ritmo da lua. Até mesmo o pensamento obedece a um ciclo. Surge, se expande em possibilidades e depois se retrai no silêncio da mente.
O universo, em sua vastidão, parece repetir o mesmo padrão, ampliado até o infinito. Cada galáxia é um batimento, cada colapso estelar, uma expiração. E a cada novo ciclo, o cosmos renova sua própria capacidade de existir. Há uma serenidade em imaginar o universo dessa forma. Nada é perdido, tudo se transforma. A morte das estrelas alimenta as nuvens de gás que formarão novas estrelas. O fim de um ciclo cósmico pode ser o impulso de outro. Até mesmo a entropia, que parece conduzir tudo ao caos, é o que permite o nascimento de novas formas de complexidade. O frio prepara o calor. O vazio prepara a criação. O silêncio prepara o som. Em um futuro inimaginavelmente distante, quando a expansão tiver afastado as galáxias a distâncias intransponíveis e a luz das últimas estrelas tiver se apagado, o universo parecerá adormecido. Mas, dentro desse sono, algo ainda vibrará. As flutuações do vácuo continuarão a acontecer, pequenas e incessantes, como um coração que recusa o fim. E quando uma delas se tornar suficientemente intensa, poderá inflar-se, expandindo-se em todas as direções. Um novo espaço surgirá, um novo tempo começará. As leis da física se reorganizarão e a primeira luz voltará a brilhar. Não será uma repetição idêntica, nada jamais é, mas uma variação do mesmo tema, uma nova melodia composta sobre o ritmo antigo da eternidade. Essa imagem, o universo que morre e renasce de si mesmo, é tanto científica quanto poética. É uma hipótese testável, mas também uma intuição que toca algo profundo na alma humana. Porque viver é, de alguma forma, participar desse mesmo ciclo. Somos feitos de pó de estrelas e um dia voltaremos a ele. O universo nos criou a partir de sua própria repetição, e é através de nós que ele reflete sobre si. Quando observamos o céu, o cosmos se observa de volta. A noite avança. O vento parece mais frio, e o ar carrega o som distante do tempo. Em algum lugar o universo continua sua expansão, impassível e paciente. E aqui, sobre este pequeno planeta, uma consciência desperta se pergunta, não como um desafio, mas como um sussurro. E se o fim do universo não for um adeus, mas apenas o intervalo entre uma respiração e outra? Há uma beleza silenciosa em imaginar o universo como algo que respira. Um organismo cósmico, cuja vida se estende em escalas que ultrapassam qualquer medida humana. Quando o espaço se expande, é como se o próprio cosmos inspirasse, abrindo-se, criando distância, permitindo que a luz viaje livre. Quando se contrai, ele exala, recolhendo-se sobre si, concentrando o que era disperso. Essa oscilação é mais do que um movimento físico, é o compasso invisível da existência. Tudo o que vive, de uma estrela a um átomo, parece seguir o mesmo ritmo. Nascimento, expansão, dissolução, renascimento. A repetição não é redundância, é a linguagem pela qual o universo continua a existir. As evidências dessa respiração cósmica se espalham por toda parte, gravadas nas leis que regem a natureza. A termodinâmica, por exemplo, diz que a energia não se perde, ela muda de forma. O calor das estrelas se converte em luz, a luz em movimento, o movimento em gravidade. Mesmo quando algo parece cessar, o que realmente ocorre é uma transição. A morte de uma estrela é o nascimento de um campo de poeira que dará origem a novas formas. O colapso de um buraco negro pode ser o prelúdio de um novo universo. Em cada transformação, o universo reafirma a continuidade, e essa continuidade, lenta, silenciosa, inevitável, é o que faz o cosmos lembrar-se de si. Em modelos como o da gravidade quântica em loop, propostos por físicos como Carlo Rovelli e Abhay Ashtekar, o Big Bang não representa uma origem absoluta, mas o limite entre duas fases. O espaço e o tempo, em escalas subatômicas, deixam de ser contínuos e passam a existir em unidades discretas como grãos de realidade. Quando a densidade do universo se aproxima do máximo possível, a gravidade deixa de atrair e passa a repelir. O colapso que precederia a destruição completa é revertido.
dando início a uma nova expansão. O cosmos se curva e o tempo se dobra, voltando ao início de si mesmo. Esse ponto de virada, que a matemática descreve, mas a mente apenas intui, é o instante em que o universo respira de novo. Os antigos tinham uma intuição semelhante, ainda que expressa em linguagem simbólica. Para os hindus, o universo é o sonho de Brahma, um ciclo de criação e dissolução que se repete eternamente. Para os egípcios, o Deus Sol nascia a cada manhã do oceano primordial, apenas para morrer ao entardecer e renascer novamente. Os gregos falavam do fogo eterno de Heráclito, que se consome e se recria. É curioso perceber como, em épocas distintas e sob culturas diferentes, a mesma ideia se repete. O tempo não caminha em linha reta, mas gira em círculos. A ciência moderna, ao observar o universo com instrumentos cada vez mais precisos, parece reencontrar a sabedoria dessas antigas metáforas. O ciclo cósmico não é mais mito. É uma possibilidade física, desenhada nas equações e pressentida pela intuição. E, no entanto, há algo de inquietante nessa repetição. Se o universo realmente renasce, o que acontece com o tempo entre um ciclo e outro? O que permanece quando tudo é apagado? A termodinâmica sugere que a entropia, a tendência à desordem, aumenta em cada ciclo, o que poderia significar que cada universo é um pouco mais velho, mais frio, mais dilatado que o anterior. Mas algumas hipóteses, como a de Penrose, propõem uma visão diferente. Quando o universo atinge o estado máximo de expansão, a escala deixa de ter sentido. O tempo, sem referência, torna-se irrelevante. Nesse estado de ausência total de forma, o cosmos perde suas fronteiras, e o fim se torna indistinguível do começo. A eternidade, nesse caso, não é uma linha sem fim, mas um ponto sem origem. Em escalas menores, esse conceito encontra paralelos profundos. A vida, em sua essência, também se refaz continuamente. As células do corpo humano se renovam em ciclos lentos, e ao longo de uma década, quase toda a matéria que nos compõe é substituída. Ainda assim, a sensação de continuidade permanece. Somos, em certo sentido, entidades que se refazem sem perceber, universos pessoais em expansão e contração. A cada respiração, o corpo repete o cosmos, inala, exala, renova. Quando dormimos, o cérebro reorganiza suas conexões, destrói o que não serve e reforça o que sustenta. Quando despertamos, carregamos em nós uma nova configuração de nós mesmos. A repetição é também uma forma de evolução. A natureza inteira se move assim. As estações retornam, mas nunca iguais. O sol nasce, mas a cada dia com uma luz ligeiramente diferente. A Terra completa suas voltas, mas em cada ciclo carrega a soma de tudo o que já viveu. O universo é um arquiteto que não constrói edifícios, mas ritmos, uma espiral que nunca fecha, uma sinfonia que se reinterpreta a cada era. O que muda é apenas a forma do movimento. O conteúdo, a energia, a essência, permanece viajando de estrela em estrela, de corpo em corpo, de existência em existência. Em escalas cosmológicas, os buracos negros representam talvez a imagem mais extrema desse movimento de repetição. Quando uma estrela massiva colapsa, a gravidade se torna tão intensa que nada pode escapar. A luz se curva, o tempo desacelera e o espaço se dobra. Mas, de acordo com as teorias de Hawking, essa prisão não é eterna. Lentamente, os buracos negros perdem energia por meio da radiação, até evaporarem completamente. Quando isso acontece, a informação que carregavam não desaparece. Ela é devolvida ao universo em forma de partículas e energia. É um ciclo dentro do ciclo, uma memória que se apaga apenas para se reescrever. O universo parece encontrar sempre um modo de lembrar-se, ainda que em outra linguagem. Essa perspectiva transforma o sentido do fim. O que chamamos de morte pode ser apenas o limite perceptivo de uma transição. Assim como o horizonte de um buraco negro não é um muro, mas um ponto além do qual a visão humana não alcança,
O fim de um ciclo cósmico pode ser apenas o início invisível de outro. O que há do outro lado não é o nada, mas o estado anterior à forma, a quietude plena onde todas as possibilidades dormem. O universo, ao retornar, não repete o passado de maneira idêntica, mas recria o padrão a partir da mesma essência. É como um músico que toca a mesma melodia em novos tons, com pausas e variações. A partitura é eterna, mas cada execução é única, e em meio a esse entendimento, uma sensação de pertencimento se insinua. Não estamos fora desse ciclo, observando-o de longe. Somos parte dele. Respiração dentro da respiração do cosmos. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos gestos mais simples são pequenas expansões e contrações de energia, ecos em miniatura da respiração universal. A vida humana, em toda a sua fragilidade, é o modo como o universo se experimenta em consciência. Quando olhamos para o céu e sentimos uma espécie de reconhecimento, é porque o que está lá fora também vive aqui dentro. A noite se aprofunda. As estrelas cintilam e o ar parece vibrar com um som que não pode ser ouvido. O universo segue sua pulsação, indiferente e ao mesmo tempo íntimo. E enquanto essa respiração invisível continua, uma pergunta ecoa, serena e sem pressa. Será que o cosmos se repete? Ou será que ele apenas se recorda a cada novo ciclo do que sempre foi? Há algo de profundamente hipnótico na ideia de que o universo se espelha. Tudo o que existe parece conter dentro de si a imagem do todo, uma repetição em escalas cada vez menores, como se o cosmos fosse um fractal de si mesmo. As galáxias se agrupam em filamentos, formando redes imensas que lembram teias de neurônios. A matéria se condensa e se organiza em padrões que se repetem do microscópico ao macroscópico. A vida, por sua vez, parece apenas continuar esse desenho, um eco biológico do que a gravidade já vinha fazendo no espaço. É como se o universo se observasse através de diferentes espelhos, multiplicando-se em formas, mas mantendo um mesmo centro invisível. Quando os cientistas mapearam as maiores estruturas cósmicas conhecidas, descobriram que as galáxias não estão distribuídas ao acaso. Elas formam uma rede colossal chamada teia cósmica, composta de filamentos de matéria escura que se estendem por bilhões de anos-luz, conectando aglomerados de galáxias como se fossem nós em um organismo vivo. Entre esses filamentos, há vastos vazios, regiões quase completamente desprovidas de matéria, os pulmões do universo. Essa estrutura lembra o tecido de um cérebro em escala inimaginável, e é difícil não sentir que existe uma inteligência silenciosa sustentando essa geometria. A gravidade age como o fio condutor dessa teia, puxando e liberando, unindo e afastando até criar a harmonia que observamos. A matéria escura, que compõe cerca de 27% do universo, é o alicerce dessa arquitetura. Invisível, ela não emite nem reflete luz, mas revela sua presença pela força com que mantém as galáxias coesas. Sem ela, as estrelas se dispersariam, e o cosmos seria uma colcha de fragmentos. Há experimentos, como o do Observatório de Raios Gama Fermi e o Large Hadron Collider, tentando detectar suas partículas fundamentais, candidatas como os WIMPs ou os axions. Até agora, nenhuma foi encontrada, mas o que se sabe é que ela existe, atuando como um esqueleto invisível sobre o qual o universo se apoia. E o mais fascinante, a matéria visível, a que compõe estrelas, planetas e seres vivos, é apenas uma pequena fração, menos de 5% do total. Ou seja, o cosmos é feito, em sua maioria, de algo que não podemos ver. Essa proporção é uma metáfora perfeita da própria consciência. O que percebemos é mínimo diante do que realmente somos. A mente humana capta uma ínfima parte do real, mas existe dentro de uma vastidão de processos invisíveis, memórias, intuições, ritmos que não dominamos. Assim como a matéria escura molda o cosmos a partir do invisível, o inconsciente molda a experiência humana a partir do silêncio. Há uma simetria nesse mistério. Tanto o universo quanto a mente parecem emergir de camadas escondidas, de dimensões que não brilham,
mas sustentam tudo o que brilha. E se o universo se repete, essa repetição pode ocorrer não apenas no tempo, mas também na estrutura. O físico Lee Smolin propôs a ideia de seleção natural cosmológica, na qual cada buraco negro poderia gerar um novo universo com propriedades ligeiramente diferentes. Os universos mais férteis, aqueles que produzem mais buracos negros, tenderiam a se reproduzir mais, como um processo evolutivo cósmico. A criação nesse cenário não seria um evento isolado, mas um processo contínuo, uma genealogia infinita de universos que nascem uns dos outros, como ramos de uma árvore que não para de crescer. O cosmos seria, então, um ser vivo no sentido mais literal da palavra, um sistema que aprende, se replica e se transforma. Essa visão encontra eco em outra fronteira da física, a holografia. Segundo a hipótese holográfica, desenvolvida por Gerard T. Hooft e Leonard Susskind, todas as informações contidas em um volume de espaço podem ser descritas por dados que estão na superfície que o envolve. É como se o universo tridimensional que conhecemos fosse a projeção de informações codificadas em uma dimensão inferior. Essa ideia ganhou força com o estudo dos buracos negros. Stephen Hawking e Jacob Bekenstein mostraram que a quantidade de informação dentro de um buraco negro é proporcional à área de seu horizonte de eventos, e não ao seu volume. Essa descoberta transformou o modo como se entende o espaço-tempo. A realidade pode ser uma projeção, uma representação codificada. Se for assim, o universo pode estar literalmente se repetindo, não em matéria, mas em informação. Cada ciclo cósmico seria uma nova renderização do mesmo código fundamental. Uma nova execução de um programa cósmico que nunca se apaga, apenas se reconfigura. A física quântica já insinua algo semelhante. O colapso de uma função de onda não destrói a informação, apenas a reorganiza. O mesmo pode valer para o universo inteiro. Nada se perde, apenas se reescreve. E a eternidade pode ser isso. O mesmo código cósmico sendo lido infinitas vezes sob diferentes formas. Essa noção de repetição informacional transforma a própria ideia de identidade. Se o universo recomeça, com as mesmas leis, as mesmas constantes e as mesmas probabilidades, será que ele também repete as mesmas histórias? Em uma eternidade de ciclos, cada configuração possível de partículas acabaria, em algum momento, se repetindo. Haveria um outro planeta Terra em outro ciclo, com as mesmas pessoas, as mesmas vidas, os mesmos pensamentos, e tudo voltaria a se desenrolar do mesmo modo, até o instante em que a história se apagasse novamente. Essa hipótese não é pura ficção, é uma consequência estatística do infinito. No teatro do cosmos, todas as peças possíveis acabam sendo encenadas, e algumas infinitas vezes. Contemplar isso é como observar o reflexo da luz na água. O brilho nunca é o mesmo, mas a essência é idêntica. A repetição não anula o ineditismo, ela o recria. O universo, ao se repetir, não busca reproduzir-se com exatidão, mas preservar o impulso de existir. Assim como uma onda não é a mesma que a anterior, mas faz parte do mesmo mar, cada cosmos é uma expressão diferente do mesmo princípio. Essa ideia dissolve a fronteira entre o original e a cópia, entre o início e o retorno. Tudo é movimento contínuo, um fluxo que se dobra sobre si sem cessar. E dentro desse movimento, o humano se percebe como testemunha e participante. O cérebro, feito de átomos antigos, vibra ao mesmo ritmo que as estrelas. As sinapses brilham com descargas elétricas que lembram constelações. Quando pensamos sobre o universo pensa sobre si. E a repetição se torna consciência. A pergunta que surge então não é sobre o fim, mas sobre o sentido desse eterno reflexo. Se tudo se repete, o que é novo? Se o tempo é cíclico, o que é liberdade? O vento sopra lá fora e as estrelas permanecem, fiéis à distância. O universo continua sua lenta expansão, carregando consigo o eco de cada era que já viveu. E, no entanto, há algo de inédito em cada noite,
um brilho que nunca se repetiu exatamente igual. O cosmos parece nos dizer que a repetição não é prisão, é continuidade, que o infinito não é retorno ao mesmo, mas mergulho no eterno. E no fundo desse pensamento, uma dúvida suave se instala, como uma nota que se prolonga no ar. Se o universo é um espelho que se reflete em si mesmo, quem é, afinal, aquele que está olhando? Há momentos em que o pensamento humano se detém diante do mistério e compreende que compreender já é uma forma de reverência. O universo, em sua vastidão, não se explica, ele se insinua. Cada avanço da ciência abre uma janela e atrás dela há sempre outra. É um labirinto de perguntas que se renova a cada resposta, um espelho infinito onde o cosmos se reflete em si mesmo sem nunca revelar o centro. E ainda assim, seguimos olhando, como quem observa a própria origem através da névoa. A cada nova descoberta, temos a impressão de estar mais próximos da verdade, mas o que encontramos é um horizonte que recua. O mistério é o que mantém o universo em movimento, e também a mente que o observa. As fronteiras da física moderna tocam um território que parece mais filosófico do que material. Quando os cientistas exploram o comportamento do tempo, descobrem que ele não é o que imaginávamos. O tempo não flui da mesma maneira em todos os lugares. Ele se curva, se estica, se desacelera. Em torno de um buraco negro, por exemplo, o tempo quase para. Os segundos se alongam até se confundirem com a eternidade. Esse efeito, previsto por Einstein e confirmado por observações, mostra que a passagem do tempo depende da gravidade e da velocidade. O universo não tem um relógio único. Cada região pulsa em seu próprio ritmo. O que chamamos de presente é uma ilusão local. Um instante recortado dentro de uma tapeçaria muito maior, onde o passado e o futuro se tocam em curvas invisíveis. Alguns físicos, como Carlo Rovelli, sugerem que o tempo pode nem mesmo existir como entidade fundamental. O que existe são relações entre eventos, e o que percebemos como fluxo temporal é apenas a ordem em que essas relações acontecem. O tempo, nesse sentido, é uma propriedade emergente, uma forma que o universo encontrou de se organizar. Se isso for verdade, a ideia de um ciclo cósmico ganha outro significado. O universo não se repetiria no tempo, ele seria o próprio tempo se repetindo. O início e o fim deixariam de ser momentos distintos, e passariam a ser aspectos diferentes de uma mesma estrutura. Como um círculo visto de diferentes ângulos, cada ponto pareceria novo, embora fizesse parte de um único e contínuo movimento. Há também quem vá além e imagine o tempo como uma dimensão reversível, algo que pode, sob certas condições, correr em direções opostas. No mundo quântico, essa reversibilidade é uma característica essencial. As equações que descrevem o comportamento das partículas funcionam da mesma maneira para o futuro e para o passado. O que quebra essa simetria é a entropia, o aumento da desordem. É ela que dá ao tempo o seu sentido de seta, sempre apontando para frente. Mas, se o universo se contrai e depois se expande novamente, se o calor se dispersa e depois se condensa em nova criação, essa seta pode mudar de direção. O fim de um ciclo poderia ser também o retorno ao início, não como repetição literal, mas como inversão de um espelho. O que foi, se tornaria o que será. Essa ideia encontra ressonância em teorias recentes sobre a estrutura do cosmos. Pesquisas em cosmologia quântica, como as de Sean Carroll e Julian Barbour, indicam que o universo poderia conter, dentro de si, regiões onde o tempo corre de forma oposta à nossa. Isso significaria que, enquanto nós avançamos em direção à expansão, haveria outra parte do cosmos recuando para um estado anterior. Dois universos, espelhados, nascendo do mesmo ponto, cada um com sua seta do tempo apontando em direções contrárias. Um seria o reflexo do outro, separados por um limite imperceptível, o instante do Big Bang. O que para nós é o início, seria para o outro o fim, e vice-versa. Em uma escala maior, ambos fariam parte de um mesmo todo simétrico,
onde começo e término são apenas perspectivas. É possível imaginar isso como duas ondas se afastando de um mesmo ponto de origem. Cada uma carrega sua própria história, suas galáxias, suas leis, mas ambas são expressões de um mesmo movimento fundamental. Essa visão retira do universo a solidão e o transforma em diálogo. O cosmos não seria uma entidade isolada, mas uma conversa infinita entre versões de si mesmo. E dentro dessa conversa, a repetição não seria redundância, mas resposta. Um eco que volta sempre diferente. O universo seria o som de sua própria lembrança reverberando na eternidade. Mesmo sem instrumentos capazes de detectar essas realidades espelhadas, há indícios sutis que alimentam essa contemplação. Flutuações quânticas na radiação cósmica de fundo, pequenas irregularidades nos mapas do espaço, diferenças mínimas na distribuição de energia escura, tudo parece apontar para um universo mais complexo do que supomos. E, ao observarmos esse padrão de retornos, o que sentimos é uma estranha familiaridade. O cosmos se comporta como algo que já viveu, como se cada expansão carregasse em si a memória de uma anterior. É como um artista que pinta sobre a própria tela, deixando sob as novas camadas vestígios do quadro antigo. Há um aspecto quase espiritual nessa constatação, ainda que expresso em termos científicos, porque, se o universo guarda a memória de si mesmo, também nós fazemos parte dessa recordação. Os átomos do nosso corpo já foram parte de estrelas que existiram em ciclos anteriores, e a luz que chega aos nossos olhos pode ter atravessado múltiplas eras cósmicas. Somos feitos de material reciclado pela eternidade. Viver nesse contexto é participar da recordação universal, um fragmento consciente de um processo muito maior. A consciência, por sua vez, pode ser vista como o ponto onde essa memória se torna percepção. Alguns cientistas, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, investigam a hipótese de que os processos quânticos dentro do cérebro estariam ligados à própria estrutura do espaço-tempo. Se isso for verdade, a mente não seria apenas produto do universo, mas também espelho dele. Pensar seria uma forma de o cosmos refletir-se, um modo pelo qual o universo reconhece seus próprios ciclos. E a pergunta sobre se o universo se repete deixa de ser externa e passa a ser íntima, o que em nós também se repete. Enquanto o pensamento humano busca sentido, o universo continua a expandir-se, indiferente e, ainda assim, profundamente ligado a nós. A luz das galáxias mais distantes viaja por bilhões de anos antes de tocar nossa visão. E nesse instante, aquilo que é passado se mistura ao presente. Ver o universo é vê-lo como era, e de alguma forma, como será. O tempo se curva e o olhar se torna ponte. O vento sopra lá fora e o som é antigo. É o mesmo sopro que, em outras eras, moveu mares, desertos, nuvens. O universo parece repetir o gesto, sussurrando através de cada átomo. Nada se perde. E enquanto essa certeza ecoa no escuro, surge a pergunta que não busca resposta, mas continuidade. Uma pergunta que o próprio cosmos parece murmurar entre as estrelas. Se o tempo pode se inverter, quem está realmente voltando? Nós ou o universo? A noite se recolhe devagar. O vento que antes movia as folhas agora parece apenas respirar entre elas. Há um sossego no ar, uma pausa que não é ausência, mas presença, como se o próprio universo tivesse diminuído o ritmo para escutar. Tudo o que dissemos até aqui se dissolve nesse instante, misturando-se ao ruído distante das estrelas. As palavras tão humanas tornam-se pequenas diante da vastidão que não precisa ser explicada. O cosmos continua, sereno, indiferente, e ainda assim, é impossível não sentir que há um entendimento silencioso entre nós e ele, uma correspondência muda, antiga, que sempre existiu. O universo segue, repetindo seus gestos invisíveis, suas marés de luz e sombra. A expansão e o retorno, o nascer e o apagar das estrelas, o ciclo que se repete e se renova, como uma respiração que não termina. Tudo parece lembrar que a eternidade não é algo que vem depois, mas o que já está aqui,
sustentando cada instante. O tempo, que antes corria como um rio, agora repousa em águas calmas. E ao observar esse movimento, compreendemos que entender o universo não é resolvê-lo, é habitá-lo. É aprender a ouvir o que não se diz, a ver o que continua mesmo quando os olhos se fecham. Há algo de profundamente reconfortante nessa incerteza. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. O mesmo silêncio que preenche o espaço entre as estrelas é o que existe entre um pensamento e outro, um intervalo breve, mas infinito, onde tudo repousa. E é ali, nesse espaço invisível, que o mistério se torna paz. As estrelas ainda brilham, distantes e familiares, e é possível sentir que há um ciclo se completando. A pergunta que iniciou a jornada, se o universo pode estar se repetindo, volta, mas agora não como dúvida, e sim como canção. Tudo parece repetir-se: o sopro, a luz, o tempo, a vida. Mas cada repetição é única, como uma onda que carrega o reflexo do mesmo mar. O que chamamos de começo e fim são apenas diferentes nomes para o mesmo instante. O vento se aquieta, o céu permanece, profundo e luminoso. O narrador, ou talvez o próprio universo, encerra a voz, não com ponto final, mas com um gesto de entrega. O mistério fica, como deve ficar, e nós ficamos com ele, respirando o mesmo ar que vem do infinito. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.